Olá, meu nome é Jean Faber, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, no Departamento de Neurologia e Neurocirurgia. Eu também coordeno o Laboratório de Neuroengenharia e Neurocognição da disciplina de Neurociência na Escola Paulista de Medicina. Eu vou, a pedido, né, da Fabiana e do Fórum, eu vou fazer uma apresentação mais didática, mais esquemática, né, com bastante vídeo e figura, mas para dar uma ideia do que é neuroengenharia, os principais conceitos por trás da neuroengenharia, principalmente baseado em alguns projetos que a gente tem desenvolvido e realizado no nosso laboratório. Então, eu vou focar principalmente em dois projetos e aproveitar esses projetos para fazer algumas discussões sobre alguns conceitos básicos. Ok, bom, então eu gosto de começar definindo neuroengenharia, longe de ser um consenso, mas esses três conceitos eles ajudam a gente a entender um pouco do que se trata a neuroengenharia. Então, o primeiro conceito é o registro, né? Como é que a gente então consegue registrar ou coletar as informações do cérebro ou de qualquer sistema neural, seja o sistema nervoso central, seja periférico ou autonômico, através de diferentes dispositivos. Então, a neuroengenharia ela pode se dedicar ao protocolo de registro ou mesmo ao desenvolvimento dos dispositivos em si. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Ressonância magnética é um exemplo clássico. Eletrocorticograma é uma maneira semi-invasiva de fazer esse registro. Então, como estão mostrando na figura, a gente coloca os eletrodos sobre o córtex, né? Onde a gente consegue então fazer um registro um pouco mais invasivo, né? Tem esse multi-array também, onde a gente consegue acessar estruturas mais profundas, como o tálamo, hipocampo. O FNIAS, que essencialmente é como se fosse um oxímetro da cabeça, né? Então, a partir do consumo metabólico de oxigênio, a gente consegue avaliar que áreas são mais ativas no cérebro. E o EG, né, o eletroencefalografia, o eletroencefalograma, que é bastante usado na clínica, principalmente no diagnóstico de epilepsia, que é uma maneira de você fazer um registro da atividade neural sem ter que fazer alguma cirurgia, né? Só usando, portanto, sensores sobre o escalpo, sobre a cabeça. O segundo conceito associado à neuroengenharia também passa muito pelo que se conhece como neurociência computacional ou até mesmo neuroinformática. São técnicas e métodos matemáticos, computacionais, estatísticos, que são usados para caracterizar, ou mesmo para classificar, para agrupar e entender como é que a atividade neural acontece. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de diferentes técnicas, desde conectividade, ou mesmo técnicas de grupamento, de clusterização, de classificação. Está na moda, por exemplo, agora falar de machine learning, né, aprendizado de máquina e inteligência artificial. São também técnicas que a gente pode considerar como sendo técnicas para ajudar a caracterização das atividades neurais. E, por fim, o terceiro conceito que permeia, que circunda a neuroengenharia, seria técnicas de modulação, né, que essencialmente elas fazem uma intervenção da atividade neural, através da aplicação de algum outro sistema ou alguma outra propriedade física, como, por exemplo, um campo magnético. Então, o primeiro ali, né, que é esse PMS, é essencialmente então, a aplicação de um campo magnético sobre o escalpo, onde a gente consegue então atingir algumas estruturas corticais e mudar a atividade dessas estruturas. Segundo ele é o TDCS, que essencialmente aplica uma corrente contínua entre dois pontos, né, específicos colocados estrategicamente para atingir essas estruturas de interesse. E o terceiro aí, que é talvez o mais conhecido, que é o DBS, que é Deep Brain Stimulation, né, ou estimulação profunda cerebral, onde tem sido muito usado, por exemplo, no tratamento ou na modulação de sintomas para pacientes com Parkinson. Uma outra forma de modulação, que não é tão direta quanto essas três, é através de sistemas ou de protocolos como interface cérebro-máquina e neurofeedback, biofeedback. Então, a partir desses sistemas, ou melhor, desses protocolos, né, a gente consegue modular a atividade de forma indireta porque a gente não aplica
nenhuma estrutura física, né? A gente intervém diretamente na atividade neural, mas sim a gente produz estímulos sensoriais, tais que esses estímulos vão ajudar nessa modulação, nessa intervenção neural e comportamental também. Então aqui tem um exemplo clássico aí de terapia com jogos para tem diversas condições, né, diferentes aplicações, que pode ser desde pessoas com AVC ou pessoas mais idosas, pessoas com amputação, etc. E esse aqui embaixo, então, é um exemplo de um sistema de interface cérebro-máquina. Deixa eu passar para o videozinho, onde essa senhora, então, ela consegue controlar esse braço robótico. A senhora é tetraplégica, né? Ela tem esse copinho aí, na verdade, ele é um sistema de aquisição da atividade neural. Então, ele faz essa aquisição em tempo real, transduz, né, envia para um computador, esse computador ele faz a decodificação desse sinal através daquelas técnicas estatísticas que eu comentei rapidamente, e essa decodificação, então, é interpretada como um movimento característico aí do braço robótico. Então, essas técnicas, né, são chamadas de interface cérebro-máquina justamente porque são capazes de fazer esse interfaceamento, essa mediação entre intenção de movimento e movimento de um dispositivo artificial. Dentro desses conceitos, principalmente do conceito de interface cérebro-máquina, que é algo que eu vou focar aqui um pouquinho, o interesse, então, é justamente entender como é que a gente converte a atividade neural, que nível de atividade neural, que tipo de atividade neural, em movimento. Então, como é que a gente interpreta, como é que a gente decodifica, ou como é que o cérebro codifica e a gente é capaz de reinterpretar essa codificação em movimento. Né? Então, quando a gente registra a atividade neural de intenção de movimento daquela senhora e transforma num movimento intencionado, a gente está fazendo justamente essa quebra de codificação. Né? Então, está decodificando esses padrões. Que tem um outro exemplo, né, como no vídeo da senhora, por exemplo, às vezes um simples movimento para tomar um chá ou trazer uma garrafa para perto da boca já pode ser bastante complexo. Então, existem várias teorias, né, a respeito de como é que acontecem toda essa dinâmica, né, desde o planejamento motor até a execução do movimento em si. E durante a execução do movimento em si, ainda tem um feedback, né, um contínuo feedback, uma leitura, um rastreamento do movimento, para que o movimento seja bem desempenhado ou corrigido quando houver alguma intervenção ambiental. Bom, dentro dessa ideia, dentro da ideia de interface cérebro-máquina, a gente propôs um projeto onde a gente pudesse proporcionar uma reabilitação ou uma melhor performance na otimização do processo de pré-protetização. Ou seja, a nossa ideia é desenvolver um protocolo de reabilitação que pudesse otimizar a aceitação e até o uso de próteses para pessoas com amputação, especificamente amputação transfemoral. Nossa motivação ocorreu principalmente com algumas pesquisas que mostram que há um grande índice de rejeição do uso de próteses, principalmente próteses de membro superior, e uma grande taxa também para membros inferiores. Então, as pessoas preferem não usar a prótese do que usar a prótese, porque a prótese muitas vezes ela funciona muito mais com um fardo ou com algo muito difícil de se articular e controlar, e as pessoas acabam, né, tendo uma condição e se viram bem com o coto e preferem não usar a prótese por tanto. Bom, tem várias questões por trás desse abandono, mas uma delas é justamente a falta de percepção da prótese por parte do próprio corpo. As pessoas, né, novamente, veem muito mais como um fardo, como uma coisa que você tem que carregar e não algo que é próprio, algo que faz parte da unidade corpórea. Então, a gente pensou muito o que estaria por trás disso, ou que se poderíamos gerar um protocolo que pudesse minimizar esse abandono e otimizar
essa apropriação da prótese, ou como em inglês se diz embodiment, né? Incorporação aí dessa prótese, né, no próprio corpo. E, bom, o que fica evidente é que parte desse problema, né, ou muito desse problema, vem justamente porque as pessoas com computação, ao perderem um membro, elas perdem também esses sensores, alguns sensores que a gente possui na pele, juntas musculares e de tendão também. Então, esses sensores, alguns chamados de mecanoreceptores, eles nos dão informação contínua sobre a posição, movimento, textura, percepção do ambiente em tempo real associado àquele meio. Então, por exemplo, né, tem um teste clássico que é você colocar o dedo na ponta do nariz de olho fechado. Né? Então, mesmo de olho fechado, eu sou capaz de colocar o dedo na ponta do nariz porque eu tenho esses mecanorreceptores de pele, de pressão, de pele, né, e de tendão e de junta que me dão então essa percepção de movimento. Então, óbvio, né? Então, como eles perderam esses sensores, então são acometidos também, né, por essa perda da percepção do membro. Uma questão importante nesse abandono da prótese é justamente porque pessoas com computação, elas, né, ao perderem o membro físico, elas perdem também alguns sensores, né, alguns sensores de pele, de junta, de tendão, e alguns deles são chamados de mecanorreceptores. Esses sensores, né, esses mecanorreceptores, por exemplo, eles são responsáveis justamente para nos dar a sensação de unidade e nos dão informação em tempo real sobre movimento, pressão, temperatura, e graças a eles, então, a gente consegue fazer esse rastreamento em tempo real de cada parte do corpo e integrá-las, né? Integrar esses membros de uma forma que a gente perceba como uma unidade. Então, quando se perde um membro, se perde também a capacidade de perceber os membros como uma unidade. Tem ainda uma dicotomia, existe ainda uma dicotomia interessante, que é entre o mapeamento cortical e essas respostas ou essas informações percebidas por esses sensores. Ou seja, a gente já nasce com uma informação já pré-definida no córtex. É como se o cérebro ele tivesse já uma visão do corpo já pré-definida. Tem esse monstrinho aí, né, que é chamado de homúnculo. Isso aí é mais ou menos como o cérebro ele percebe o corpo. Né? Então ele percebe, ele está deformado porque em graus de importância como o cérebro vê. Né? Então os dedos são maiores porque há uma percepção grande sensorial nos dedos. Então, a gente tem uma sensibilidade muito grande nos dedos, na língua também, na boca e etc. Então, quando a gente perde um membro, esse mapa ele permanece. Mas como a gente perdeu o membro, então vai haver uma certa intransigência, vai haver uma certa descoerência entre o mapa e o sensor que não chega mais, né? A informação que não chega mais. Bom, para minimizar, então, essa relação, a gente se baseou e se inspirou em alguns protocolos e alguns experimentos que já existem. Um deles é chamado de ilusão da mão de borracha. Né? Algumas pessoas já devem ter visto esse GIF aí, né? esse meme até. Né? Ele é engraçadinho, mas ele traz conceito bastante importante que é de apropriação neurocognitiva a partir de informações sensoriais cruzadas. Então, dá para ver que tem uma pessoa de costas para nós que está estimulando, né, está fazendo uma estimulação tátil sobre a mão do rapaz de azul ali e de uma mão de borracha. Então, esse rapaz de azul ele vê a mão de borracha, e ele tem um anteparo, né, tem um biomozinho ali, que ele não vê a mão dele, mas ele percebe o estímulo tátil que ele está recebendo e é síncrono, inclusive, né? Então, a partir dessa estimulação cruzada síncrona, a gente meio que engana o cérebro, ele gera, né, essa estimulação gera uma apropriação neurocognitiva imediata, tal que a pessoa acha, né, ou ela passa a se apropriar da mão de borracha. Tamanho é essa apropriação que quando ela é ameaçada, nesse caso ela é realmente ameaçada, né, ele tende a retirar
a exposição da mão a essa ameaça. Então, percebam que ele retira a mão esquerda e não a direita, que em tese estaria muito mais ameaçada do que a esquerda, né? Mostrando justamente que houve ali um tipo de apropriação, de incorporação dessa mão de borracha ao próprio corpo. Então, esse tipo de protocolo de estimulação foi uma das coisas que nos inspirou a fazer nesse protocolo, então, de apropriação da prótese, né, ou de pré-protetização. Então, a gente construiu um sistema bastante, ou um pouco complexo, mas que ajudou a gente justamente a proporcionar essa indução de apropriação de um objeto externo. A gente, então, dá para ver, né, que é uma pessoa com amputação transfemoral. Foram 7 pacientes com amputação transfemoral, todos por trauma, onde a gente, então, fazia um registro da atividade muscular no bíceps e tríceps femoral, né, antes do anterior. Aqui está uma visualização aí da atividade neural, da atividade muscular, desculpa, né, o azul aí, então, quando você faz uma extensão, nesse caso vai ser do joelho, né, então eles levantam, fazem um movimento de pronação, né, eles levantam o coto do fêmur, né, e abaixo, forçam para baixo o coto. Então dá para ver, a gente também construiu essa cadeira justamente para que ele tivesse mais conforto e também para que tivesse mais condição, ficava preso ali o coto para que ele tivesse uma maior ergonomia nesses movimentos. Então, com isso, a gente conseguia registrar a atividade desses dois músculos, agonista e antagonista, para justamente simular aquilo que seria uma extensão e contração para execução de dobra de joelho. Então, a ideia aqui é justamente mimetizar uma dobra de joelho. Aqui está uma parte técnica, eu vou passar um pouco mais rápido para isso. E aqui o segundo dispositivo, então, era justamente o ambiente de realidade virtual, onde ele se via em primeira pessoa e ele via uma prótese virtual. Então, todas as pessoas, essas 7 pessoas que passaram por esse protocolo, elas ainda não usavam prótese. Então, o máximo, acho que foi um dos pacientes, no máximo teve 6 meses, havia 6 meses de amputação. Então, todos estavam numa fase de pré-protetização, ou seja, nunca tinham usado uma prótese, nunca nem tinham visto em primeira pessoa a prótese com ele. Então, com esse avatar, né, dentro desse ambiente de realidade virtual, eles viam em primeira pessoa e viam essa prótese. E a ideia, então, era fazer com que eles controlassem essa prótese virtual a partir da atividade muscular. Então, ao mimetizar o movimento de contratura, né, e de extensão muscular para mimetizar esse movimento de joelho, então eles conseguiam então controlar a prótese dentro do ambiente de realidade virtual. E eles viam isso em primeira pessoa. Associado a isso, e esse foi um dos grandes diferenças do nosso protocolo, a gente gerava uma estimulação vibrotátil nas costas dos voluntários. Essa estimulação ela era associada ao movimento de extensão e contração do joelho. Então, já vou mostrar um vídeo para vocês, mas quando eles esticavam a perna, havia uma estimulação ascendente nas costas, quando eles contraíam, havia uma estimulação descendente. Então, ele está mostrando ali, está mostrando melhor. Esses pontos azuis são mini motores que vibravam numa determinada frequência, que foi bem planejada, os pontos também de, de estimulação também nas costas foi bem estudado, eram pontos médios, né? E com frequências dentro da faixa de percepção, ou melhor, dentro da faixa de frequência de recepção dos mecanorreceptores associados à vibração que a gente possui na pele. Então, aqui está o dispositivo, com um zoom melhor, né, só para você ter uma ideia melhor do dispositivo. A gente até patenteou esse sistema. Aqui está um exemplo de como foi construído o ambiente de realidade virtual. A gente controlava a cor da pele, lateralidade da amputação, as tonalidades do ambiente. Então aqui está até meio, o chão está meio cinza, escuro, né? Mas a gente depois vocês vão ver que vai ficar mais claro. A gente conseguia ter um controle grande dessas tonalidades e a pessoa ali se via em primeira pessoa.
Aqui no vídeo não dá para ter tanta noção de imersão, mas com o óculos de realidade virtual eu consegui ver até a barriga e até um pouco do peito. Então a sensação de imersão era bem grande. Aqui tinha uma régua, né, que dava justamente as dicas, porque dentro desse ambiente havia tarefas que o voluntário precisava executar. A principal tarefa era justamente ter que controlar o movimento dessa prótese virtual em ângulos específicos. Esse parabéns aí é proposital, né? Havia um protocolo de gamificação justamente para tentar, justamente para induzir, né, uma maior percepção e uma maior aderência e um reforço positivo dentro das tarefas. Então a gente fez de propósito esse parabéns, tinha um barulhinho também quando ele executava e não tinha punição também de propósito. Esse lustre caindo aqui também foi proposital. A ideia aqui era mimetizar, ou melhor, simular aquela ideia lá da ameaça com o garfo naquele GIF que eu mostrei para vocês. Então a gente fez essa ameaça com esse lustre caindo na prótese logo no início do protocolo e no final do protocolo. Faltou dizer que o protocolo demorava em torno de 3 meses e eram várias sessões, né, por dia de execução e outras tarefas também que eles tinham que fazer. Então, essa ameaça foi logo no início e 3 meses depois também a gente fez essa ameaça novamente e a gente media uh, a, a reação de sudorese da pele através de um sistema chamado de GSR. Então, com esse sinal, a gente conseguia avaliar o quanto o sistema autonômico reagia a essa ameaça. E já vou mostrar, né, que foi muito maior depois, no final do protocolo, justamente mostrando que havia uma apropriação maior, uma incorporação maior da prótese, mesmo da prótese virtual. Aqui, só para vocês terem uma ideia, no início havia uma habituação, né, dos voluntários, então eles faziam um treinamento bem simples de execução e contração muscular para que eles aprendessem a usar o sistema para que todo mundo chegasse no mesmo nível, né, para que não houvesse nenhum tipo de viés de aprendizagem. Então eles chegavam todos já sabendo como é que controlavam, como é que eles tinham que contrair a musculatura e a gente depois ia ver o desempenho a partir de um determinado nível, então já mínimo de aprendizado. Aqui ao lado dá para ver um pouco melhor, um chão já mais cinza claro, uma outra régua, né, onde a gente também conseguia controlar e rastrear o movimento da perna ou da prótese virtual. Aqui é um outro vídeo também demonstrando justamente a relação entre extensão e contração do joelho, esse joelho virtual, obviamente, e os estímulos vibrotáteis nas costas. Então, como vocês vão ver, quando ele tende, então há uma estimulação vibrotátil nas costas ascendente, quando ele contrai, há uma vibração, um padrão de vibração descendente. Isso é bem importante, porque justamente isso em tempo real, esses estímulos, tanto visual quanto tátil, e quanto o reforço positivo, né, das ações da realização das tarefas, faz com que ele se aproprie, então, dessa prótese. Então, quando ele tem intenção de movimentar, ele vê movimentando e ele sente essas vibrações elas fazem justamente o papel, ou tentam fazer, né, o papel daquilo que se perdeu com os mecanismos receptores. Bom, aqui eu vou falar rápido, houve alguns outros testes. Esse primeiro teste aqui foi justamente o que eu comentei sobre a sudorese da pele. Então, no início, a gente media uma atividade X e no final muito maior. Aqui era um outro teste cognitivo para avaliar o quanto que ele percebia a lateralização da prótese. E também houve uma melhora na percepção da lateralização muito maior, corpórea muito maior no final do protocolo. Aqui foi justamente a mensuração motora, né, o teste motor, que a gente avaliava tanto o desempenho dele em ser capaz de colocar no ângulo exato que era pedido, né? Então, quando a gente informava ele, olha, você tem que colocar um ângulo de 30 graus, ele colocava exatamente no ângulo de 30 graus ou com alguma folga. Então, no início, a gente tinha uma tolerância grande, depois a gente apertando essa tolerância, e também a tolerância muscular também foi aumentando muito mais. E, além disso, havia um teste onde ele não tinha mais informação visual.
ele só tinha informações vibrotáteis nas costas e ainda assim ele conseguia colocar no ângulo correto, mostrando, portanto, que as informações vibrotáteis que eles sentiam, que eles recebiam nas costas, havia de fato informação, né? Não era só ruído. A gente também foi capaz de avaliar como os padrões, alguns ritmos neurais, eles mudaram ao longo do tempo, principalmente antes e no final do protocolo. Então, a gente foi capaz de avaliar que alguns padrões associados a justamente plasticidade e desenvoltura motora, eles tiveram uma mudança, principalmente na potência de alguns sinais, de algumas bandas de frequência. Aqui, só para mostrar que o artigo já foi publicado, e os principais autores aí foram a Karina e o João. A Karina foi a responsável por coordenar esse projeto como minha aluna de doutorado, e foi o doutorado dela. Portanto. O segundo projeto, que eu vou falar um pouco mais rápido, a gente está no meio do protocolo agora. É um projeto de parceria com o professor Nucélio da Universidade de Toronto e o Dr. Gustavo, que faz parte de uma ONG, os dois fazem parte de uma ONG, e também de um centro de reabilitação em São Paulo. O professor Nucélio, ele é um dos poucos a dominar uma técnica chamada de Lyon, onde é colocado um neuromodulador, um neuroestimulador em nervos pélvicos, no caso de pacientes em diferentes condições, mas nesse caso em pacientes com lesão medular. Então, esses pacientes eles recebem esses neuromoduladores, são estimuladores crônicos, né? Então, passam por um processo cirúrgico, onde são implantados e fixados esses estimuladores em nervos pélvicos. São pelo menos 4 nervos, alguns deles o femoral, o dendo e ciático. Então, a partir da estimulação desses nervos, e com determinadas frequências e intensidades, é possível você controlar alguns músculos específicos da pelve, fazendo com que esses pacientes, então, eles consigam ter algum tipo de controle de esfíncter, também controle do trato gastrointestinal, e muitos deles também conseguem ter uma contração, né, para ter uma melhora na postura e também ficar em pé e executar uma marcha meio pé. Vou mostrar para vocês um vídeo justamente mostrando. Esse vídeo está associado à publicação que a gente fez no início desse ano, foi mostrando justamente essa melhora clínica em 30 pacientes. Então, aqui tem um processo cirúrgico, eu vou passar. Esse vídeo, como eu disse, está disponível junto com o artigo. E aqui mostra, deixa eu voltar um pouquinho, só para mostrar onde que fica, então, ó, fica melhor, né? A gente consegue perceber melhor onde fica os implantes, onde ficam os implantes e onde fica ali o estimulador. Então, os implantes, os sensores, né, os estimuladores, eles ficam sobre os nervos específicos, e a partir, então, da estimulação desses nervos em frequências e intensidades também específicas, já protocoladas, a gente consegue, então, estimular músculos específicos, contrair, estender músculos específicos, fazendo, então, essa contração. Aqui dá para ver melhor, né, porque então, olha só, aqui tem uma melhora dependendo do tipo de estimulação, de programa de estimulação, você tem o controle de uma única perna, de outra perna direita, perna esquerda, as duas pernas, consegue ter regime postural, controle de esfíncter, controle de uretra, e ficar em pé e ter essa marcha mais pélvica. Essa senhora está executando, e esse rapaz aqui agora, ó, ele vai ficar em pé depois de sair ali do carro. Um ponto que nos chamou muita atenção é que todos, na verdade, todos os pacientes, apenas no final não relatou completamente, mas os 30, todos os pacientes relataram também um retorno ou uma capacidade de percepção tátil. Isso chamou muita atenção, porque se eles estavam tendo
né, uma recuperação de percepção tátil, significava que deveria estar chegando alguma informação no córtex também. Então, isso nos motivou a criar esse protocolo para justamente tentar entender o que estava acontecendo, então, em nível mais central, mais cortical. Então, a gente criou esse protocolo para tentar rastrear algum tipo de informação aferente, né, que saísse lá dessa estimulação pélvica e chegasse até o córtex. Aqui está só um dos pilotos que a gente começou a executar. Agora a gente já tem uns 10 pacientes que já passaram por esse protocolo, bem sistematizado, e aqui está mostrando, então, como a gente fazia. A gente está aqui, dá para ver os eletrodos na cabeça do voluntário, enquanto a gente, com esse controle remoto, está aqui meu aluno Rodrigo, está ali executando a estimulação pélvica, fazendo, então, o controle da perna esquerda, da perna direita também, e a gente simultaneamente faz o registro. O segundo protocolo é chamado de magética motora, onde o paciente ele imagina o movimento e a gente consegue registrar. Nesse caso, ele está executando porque é uma forma de a gente controlar. Então, nesse caso, o senhor ele é paraplégico, então um dos movimentos a gente informa ele, está aqui no vídeo, o que ele tem que fazer. Então, ele faz esse movimento, porque assim a gente consegue comparar um movimento executado de fato e um movimento imaginado. Né? A partir disso, a gente consegue rastrear assinaturas associadas a esse processo de imagética, né, de imaginário motor, e portanto, a gente consegue caracterizar o que está acontecendo e quais são os núcleos possíveis que estão chegando a informação durante a estimulação ou pós-estimulação. Nesse caso, é pós-estimulação. Eles não tem estimulação durante o protocolo. Né? São pacientes que usam o neuroestimulador, pacientes que não que são paraplégicos e que têm o neuromodulador, pacientes com lesão medular que não têm o neuromodulador e pacientes sem lesão medular. Então, com esses três grupos, a gente consegue avaliar o quanto que esse neuromodulador promove de representação mesmo de movimento, planejamento motor. Aqui são alguns resultados preliminares, a gente publicou agora no Congresso de Engenharia Biomédica Nacional, o CEBEB, e onde a gente conseguiu já mostrar que há uma grande diferença entre esses três grupos. A gente avaliou olho fechado, olho aberto, em quatro voluntários. Rapidamente, novamente, aqui é uma parceria com a EPFL, a Escola Técnica, né, Federal da Suíça, onde um dos meus alunos de doutorado tá lá fazendo um sanduíche, né, como a gente diz, um estágio doutoral, onde ele está desenvolvendo esse dispositivo. É um tipo de controle, tipo de interface cérebro-máquina, ou homem-máquina, como alguns preferem, onde a gente, através do registro da atividade muscular da orelha, são músculos vestigiais que ficam mais ou menos aqui, a gente consegue, então, controlar um cursor numa tela. O Daniel, então, ele desenvolveu, bom, essa parceria com o professor Silvestre Nifera e com o Dr. Soleiman Chokur, que está aqui agora na Suíça. O Daniel, então, ele conseguiu desenvolver esse dispositivo, está aqui mostrando, deixa eu colocar o vídeo dele, onde dá para ver até, dá para perceber que ele está mexendo ali a orelha, né? E está bem sincronizado, mas dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, no protocolo, primeiro ele desenvolveu um protocolo para ensinar as pessoas a controlarem esse músculo, e depois as pessoas passam por uma tarefa onde eles têm que, com essa bolinha preta, eles têm que guiar essa bolinha preta até essa bola maior vermelha, só mexendo com esses músculos. Esse dispositivo, a ideia é justamente criar a possibilidade de pessoas com altíssima imobilidade, né, ou com baixíssima mobilidade, como pessoas com tetraplegia ou ela, consigam ter alguma comunicação interna, né, consigam ter algum efetor de fato. Bom, esse rapaz aqui, ele é tetraplégico, né? Ele possui, portanto, um implante crônico, acho que aqui dá dando para ver. Ele possui aqui um implante crônico, que é aquele eletrocorticograma, né? Portanto, fica sobre o córtex,
E esse sistema ele é capaz, então, de enviar de forma wireless. Deixa eu mostrar um pouquinho. Aqui o professor Benabi, falando do sistema. Aqui, acho que aqui vai mostrar. Então, essa rodinha aí, na verdade, é uma antena que envia o sinal wireless para o exoesqueleto e comanda, então, os quatro membros ao mesmo tempo, né, de forma pelo menos sincronizada. É a primeira vez que eles mostraram dispositivo ser capaz, interface da máquina capaz de controlar quatro membros ao mesmo tempo, né, então, com vários graus de liberdade, e com uma pessoa com tetraplegia. O que a gente agora está desenvolvendo é justamente esse mesmo sistema de registro com eletrocorticograma, mas agora aplicado a pessoas que sofreram AVC. Bom, era mais ou menos isso que eu queria dizer, queria contar um pouquinho. Aqui estão os grandes responsáveis por todos esses projetos, a Mariana, que é DOC, o Daniel, que está fazendo esse intercâmbio aqui na Suíça, o Rodrigo, a Natália, que estão executando esse projeto com os pacientes, os voluntários com lesão medular lá no Brasil, né, juntamente com o professor Lucélio e o Gustavo, o Mariano, que está começando agora com outro projeto, e o João Brogin, que é um que eu co-oriento, na verdade, junto com o professor Douglas. Ele é da Unesp, mas que a gente tem trabalhado bastante também em projetos de neuroengenharia, mais voltados, dedicados a epilepsia. E aqui embaixo os alunos, né, os alunos que já passaram lá pelo laboratório, a Priscila, a Karina, como eu comentei, que foi a responsável pelo projeto com os pacientes com fração, o João também, que desenvolveu toda a parte do equipamento, foi o mestrado do João, a Thaís e o João Luiz também, que ajudaram nesse projeto. E tem que agradecer, obviamente, ao financiamento do CNPq e da FAPESP também, que sempre ajuda bastante. Muito obrigado.